Olá, seja bem-vindo ao 7º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Neste vídeo vou conversar com você sobre uma questão que assombra a sociedade mundial, que é o alto grau de desperdício na construção civil. Historicamente, o desperdício está impregnado na cultura de todos os povos, principalmente na cultura dos brasileiros. E pode-se identificar tal fato com indisfarçável facilidade quando observamos o enorme volume de lixo que é recolhido diariamente em nossas cidades. Lembro que desde os anos de faculdade já se falava que 1/3 de todo o material que era usado para realizar uma construção era desperdiçado. Ou seja, aproximadamente de cada 3 construções, uma delas era literalmente jogada no lixo. Esse número não era levado tão a sério, pois não haviam padrões estatísticos precisos e confiáveis que pudessem endossá-lo. Pois sua base de sustentação era a observação e a experiência dos profissionais da área, muitas vezes levando em consideração somente o universo de suas próprias obras. Mesmo porque eram outros tempos, com abundância de recursos materiais e financeiros, o que por si só definitivamente jamais poderia servir como desculpa para tal fato. O aspecto relevante a explicitar é que desde sempre o fantasma do desperdício assombra a construção civil brasileira. Na década de 80, os esforços do meio acadêmico começaram a mostrar os primeiros resultados no sentido de fazer um diagnóstico mais preciso dessa realidade. E a partir do momento em que a escassez de recursos e de materiais começou a se tornar mais visível no panorama mundial, e também no Brasil, e ainda a preocupação com a destinação de entulhos e resíduos sólidos passou a fazer parte da agenda dos governantes em função da pressão ora exercida pela sociedade. Esse esforço concentrado da comunidade acadêmica ganhou ainda mais incentivo na necessidade das empresas de melhor gerirem as suas obras, a fim de atingirem um nível de produtividade bem maior, diminuindo drasticamente o seu índice de desperdício, entendendo suas causas e assim podendo adotar novas medidas para diminuí-lo a níveis aceitáveis. Hoje já se sabe que as perdas de materiais que viram entulho ou acabam sendo incorporados à obra no Brasil chegam a 8%. Com toda certeza, ainda é um percentual muito alto e cada vez mais requer muito estudo e esforço para baixá-lo ainda mais. Você pode estar pensando, mas em que isso afeta a minha vida? Na verdade, tem tudo a ver com você, com todos nós. Pois todo o conhecimento que é forjado nas grandes empresas e, por conseguinte, nas grandes obras, vai acabar sendo empregado na sua pequena obra ou reforma. É a ordem natural das coisas. E o tempo que isso vai levar também depende de você, pois quanto antes você tiver conhecimento disso, mais cedo terá condições de ser proativo, de cobrar por melhorias de produtividade na sua pequena obra, na sua reforma. Afinal, os 8% citados acima é apenas um referencial médio, estatístico. Mas há casos em que são cometidos absurdos que se colocam bem acima desse patamar, o que com certeza vai acarretar em um custo muito mais elevado para a sua empreitada. Por exemplo, é muito interessante para você saber que a argamassa é um dos elementos que apresentam um descontrole muito elevado. Em alguns casos, acaba atingindo quase 50% de desperdício. Logo, é muito salutar ficar atento aos maus procedimentos para evitar gastos desnecessários. Se você prepara uma argamassa para usar o dia inteiro, provavelmente você vai ter uma perda muito grande. O indicado é fazê-la de manhã e deve ser usada totalmente nesse período. No turno da tarde, faça outra quantidade para enfim usá-la de forma integral no horário vespertino. Ok? São procedimentos simples que fazem uma grande diferença no contexto geral de uma obra. Pode acreditar, vai fazer diferença no seu bolso e no seu grau de satisfação com a obra. O sistema de formas é um outro fator que exerce uma enorme influência nas perdas de concreto usinado, ou em qualquer outro tipo de concreto. Portanto, com um sistema de formas mais eficiente, é possível reduzir significativamente as perdas. Só para tentar tornar mais fácil o seu entendimento, vou deixar nesse momento um exemplo prático do que eu quero dizer. Na época em que eu era estudante de arquitetura do primeiro ano, a prática reinante era confeccionar formas para a concretagem de vigas, pilares e lajes com madeiras de qualidade inferior, que eram bem mais baratas, mas que, por outro lado, só eram utilizadas uma única vez. Nos meus primeiros 3 anos de formado,
época em que trabalhei com obras de construção civil, já se notava uma mudança radical nesse sentido, que foi a introdução do uso de madeiras de melhor qualidade, possibilitando a sua reutilização várias vezes, gerando uma economia bem maior de recursos financeiros e, o que é mais interessante e importante, gerando uma quantidade menor de entulho para a sociedade e, portanto, causando um menor dano ao meio ambiente. No caso específico das formas, a tecnologia tem trazido novidades muito boas e hoje podemos dizer que temos um grau de eficiência bem mais razoável nesse sentido. Um detalhe importante na luta contra o desperdício em qualquer obra, mas que muitas vezes é relegado a um segundo plano, é a embalagem e o armazenamento do material em locais e condições próprias para sua perfeita conservação. Deve-se prever o local mais indicado para esse armazenamento, evitando o seu deslocamento no interior da obra, pois esse é um fator de perda bastante considerável. Só como exemplo, muitos sacos de cimento são perdidos pelo excesso de umidade do local de armazenamento. Muitas peças de cerâmica e blocos de tijolos podem ser quebrados ou extraviados se não forem devidamente acomodados e organizados. Você consegue perceber o quanto essas variáveis são importantes para o perfeito andamento de sua obra? Agora pense no seguinte, a gestão de uma obra, por menor que ela seja, não é algo tão simples assim. Tem algumas complicações, se não vejamos, o processo de trabalho pode mudar de uma obra para outra, de acordo com os prazos e exigências de cada uma. Há ainda um outro fator relevante a considerar nessa questão, que é o fato de que hoje a geração de entulho passou a ser um problema ambiental de toda a sociedade. Logo, requer um novo olhar sobre o assunto e também o aperfeiçoamento das leis para que possam melhor regular esse quadro preocupante que se apresenta diante de nós. A corresponsabilização do gerador e do transportador e, principalmente, a melhora da fiscalização dos órgãos competentes e da sociedade é fundamental para aprimorar o processo de controle sobre esses atos absurdos, abusivos, tão danosos ao meio ambiente em que vivemos. Para encerrar esse vídeo, preciso mencionar as chamadas perdas incorporadas, que são situações ocasionadas por erros na execução de um determinado serviço, ou seja, quando são requeridas quantidades maiores de um determinado tipo de material, se comparadas às quantidades inicialmente solicitadas. Como exemplo, vamos citar as correções incorporadas na fase de revestimento para corrigir erros gerados durante a execução da alvenaria, quando efetivamente é tirada a diferença do reboco. Como evitar esse tipo de situação? Sendo mais criterioso na escolha do operário que vai realizar sua empreitada, pois um profissional um pouco mais qualificado pode reduzir drasticamente o desperdício, evitando retrabalhos desnecessários, tornando sua obra mais sustentável e, consequentemente, muito mais barata. No próximo vídeo vou te passar uma dica sobre o que vem a ser o estilo colonial. Se você gostou da proposta desse canal, clique logo abaixo e assine. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei e deixe o seu like. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento deste canal, ok? Deixe sua sugestão sobre quais assuntos poderei tratar nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima dica.